Queridas amigas, queridos amigos que nos acompanham no Centro Espírita Caminho de Luz, estamos mais uma vez juntos na nossa conversa semanal e nosso programa Refletindo com Emmanuel. Nesse nosso trabalho simples, nós temos buscado nessas últimas semanas trazer um pouco para vocês dos ensinamentos de Emmanuel nas passagens do Evangelho trazidos pela coleção Fonte Viva com a psicografia abençoada de Chico Xavier. Hoje nós continuaremos no capítulo 58, em que o título é Ganhar. Vamos lá. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados que procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fim se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadado ao apodrecimento, renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Então, mais uma vez, nós temos nas lições de Emmanuel, numa pequena passagem do Evangelho, aprendizados muito importantes na noite de hoje. Vamos procurar trazer algumas observações sobre eles. Então, logo no início, Emmanuel coloca na observação dele: as criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Então, ele volta ali ao texto, aquela passagem, pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Então, Emmanuel já fala o seguinte, que nós não compreendemos o que significa ganhar na vida terrena. Nós não temos a percepção do que seja ganhar. E ele prossegue: entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. Então, se nós percebemos, todos nós estamos em busca de algo. Às vezes não sabemos direito que caminhos tomamos, que direção devemos ir, mas internamente, instintivamente, nós estamos querendo algo, nós procuramos algo. E aí, Emmanuel prossegue: é indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Então, logo nesse primeiro parágrafo, Emmanuel faz 3 observações rápidas e no final ele já dá a primeira chamada da importância do que seja ganhar. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Então, ele não dá uma escolha para nós. Ele diz para nós que nós precisamos efetivamente buscar esses valores de aperfeiçoamento para que nós obtenhamos, colhêssemos esses frutos na vida eterna, ou seja, na vida futura. Lembrando que a Terra é uma escola de aprendizado, a Terra é um planeta de provas e expiações, e nós estamos aqui para crescermos. Mas nós precisamos compreender exatamente o que nós precisamos fazer, o que buscamos exatamente. E ele prossegue:
recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. O que Jesus quis colocar nessa insistência? Né? Que ele lembrou aos apóstolos, principalmente aqueles que o seguiam, que eles insistissem, procurassem o tempo todo a conquista desses valores para a vida eterna. Lembrando aos apóstolos que ele, nas palavras dele, nos momentos em que ele tinha com os apóstolos, Jesus ia dando o caminho, ia mostrando qual o caminho que eles poderiam tomar para alcançar esses valores da vida eterna. Então, e Jesus fala o seguinte, né? Na continuação ele diz o seguinte, melhor, Emmanuel diz o seguinte: significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Então, a nossa função aqui na terra, aquilo que a gente tem que ganhar é na luta enobrecedora, são os valores enobrecedores. Ressaltando mais uma vez o que é importante quando nós reencarnamos e efetivamente o que nós devemos procurar quando nós não sabemos o que procurar. Emmanuel agora está dizendo que nós devemos procurar, tá certo? Ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas de desvio. Ou seja, sempre que nós não estivermos voltados para o nosso crescimento individual, para a nossa busca do nosso eu interior, a elevação espiritual, né, as lutas enobrecedoras, efetivamente há alguma perturbação nesse processo. É lógico que nós, nessas inúmeras encarnações que nós já passamos, nós já estivemos mais longe do Cristo, mais longe da sua mensagem, mais perturbados, desviados do caminho da luta enobrecedora. Mas vem a doutrina espírita e vem Emmanuel nessa mensagem nos relembrar o que Jesus queria dizer quando falava que nós, né, o que seria ganhar o mundo efetivamente, não a nossa deturpação do que seja ganhar o mundo, tá certo? E ele prossegue, Emmanuel prossegue: o homem está sempre decidido a conquistar o mundo, ou seja, os gozos materiais, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Então ele já coloca o que é aquele conquistar o mundo lá de cima, lembrando que nós, na busca incessante, seja de bens materiais, seja de poder, seja de sucesso, nós vamos confundindo efetivamente aquilo que nós procuramos. Num dado momento nós procuramos a felicidade no dinheiro, num dado momento nós procuramos a felicidade em gozos, né, em drogas, em bebidas, em festas. Ou seja, nós vamos deturpando o que seja essa felicidade também. A luta pela felicidade, ela vai sendo deturpada. E nós começamos a nos perder no caminho. E Emmanuel vem nos relembrar também o que significa isso. Nesse falso conceito, subvertem a ordem nas oportunidades de cada dia. Ou seja, ao invés de nós, o nosso dia a dia, estarmos focados na conquista de nós mesmos, no nosso crescimento espiritual, nós começamos a nos perder na rotina do dia a dia. Seja para ganhar mais dinheiro, seja para ter mais bens materiais, seja pensando na viagem. E as conquistas pessoais, espirituais, elas vão sendo deixando de lado. E o tempo vai passando. E nós não nos damos conta, né? E muitas vezes vamos nos perceber mais no final da nossa vida, o tempo perdido lá atrás, quando nós nos damos contas, quando deixamos de ser ignorantes ou simplesmente, mesmo tendo consciência da necessidade do crescimento espiritual, nós vamos protelando esse momento, vamos protelando a nossa mudança. E isso às vezes é nos cobrado mais lá na frente. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição de doença destruidora. Olha só, então nós temos muita saúde e acabamos usando mal a saúde por meio de bebida, droga, né? Mau uso dessa saúde que nós temos, né? Que é para produzir, para fazer o bem, para trabalhar, para crescer.
Ou seja, quantas pessoas não têm saúde? Já nascem com a expiação, com a prova de não ter saúde. E nós, quando a temos em excesso, nós a desperdiçamos. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. Ou seja, na medida em que vamos ganhando dinheiro, queremos mais dinheiro, mais dinheiro. O dinheiro traz o poder. E nós passamos a não medir esforço de que, para eu ter mais dinheiro, nós acabamos prejudicando uma outra pessoa. Entramos nos interesses alheios pela ganância, pelo egoísmo, pela vaidade, principalmente pelo orgulho. Então ele relembra, tá certo? Ele relembra o que acontece. Deus lembra, e a gente esquece que todas essas benesses vêm de Deus. Seja por prova, seja por merecimento, e nós as desperdiçamos, porque esquecemos os compromissos assumidos antes de reencarnarmos, em que, tendo essas boas condições, tendo essas bênçãos, além da bênção da reencarnação, nós temos a bênção da saúde, que nos permite trabalhar por nós e trabalhar pelo próximo também. Então é preciso que a gente reflita bem sobre essa questão. E ele prossegue: o mestre divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Ou seja, ele não quer dizer que a gente tem que abandonar o interesse material. Todos nós precisamos nos cuidar, termos saúde, uma casa, um trabalho. Ele não está dizendo que é para a gente abrir mão disso tudo, abrir mão desses interesses. O que ele está dizendo é que nós precisamos ter o correto peso na balança daquilo que é efetivamente importante. Tá certo? E ele prossegue: salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fim se propõe em suas atividades terrestres. Ou seja, qual não é o objetivo na vida terrestre? Na medida que o conhecimento espírita vai nos trazendo isso, a nossa balança ela tem que começar a pensar mais. Os ganhos materiais são importantes, ter mais dinheiro, ter uma casa mais linda do bairro, ou nós já podemos botar nessa balança e ver de que forma efetivamente nós podemos obter ganhos espirituais. A doutrina espírita nos mostra que essa balança ela precisa estar mais, né? Nós precisamos colocar os interesses espirituais, vamos usar esse termo, acima dos interesses materiais, porque quando nós retornamos à pátria espiritual, os bens materiais eles ficam e muitas vezes se perdem, mas os bens espirituais são eternos. Seus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, ou seja, aos bens materiais. Emmanuel fala assim: renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Então ele finaliza esse texto, digamos o seguinte, que tudo isso, todos os bens materiais, eles vão se perder, vão efetivamente apodrecer. Aquelas suas roupas caras, depois que nós desencarnamos, elas vão para algum lugar, não pertencem mais a nós. A nossa casa não vai mais pertencer a nós, ela vai ficar. E efetivamente, quando nós nos desencarnarmos e nos apresentarmos a nossa consciência, ela vai perguntar para nós, com os compromissos assumidos de antemão: o que fizeste das bênçãos que recebeste? Qual foi o ganho espiritual dessa tua jornada? Porque os bens materiais não vão mais interessar. E Jesus, por meio do seu Evangelho, e principalmente a partir do capítulo 5, com as bem-aventuranças, ele vai traçando um caminho que nós podemos seguir. O caminho que nós podemos efetivamente amealhar esses ganhos espirituais. A benevolência, a bondade, a caridade, o perdão, o amor. E durante os capítulos do Evangelho, a espiritualidade vai nos trazendo as ferramentas de crescimento espiritual.
porque é nele que reside o caminho para que nós obtenhamos os ganhos verdadeiros para a vida eterna. Obrigado mais uma vez a companhia de vocês e que Jesus, o divino peregrino da cruz, abençoe a todos nós. Fiquem com Deus e até uma próxima. Obrigado, pessoal.